As manifestações de Deus no passado nós chamamos de teofanias. Deus aparecendo de uma forma que as pessoas podem vê-lo, contemplá-lo, ainda que Deus sendo espírito, a sua essência, o seu ser, é impossível de ser captado por nós. Deus já tinha aparecido lá no alto do Monte Sinai a Moisés através de uma sarça ardente. Ele apareceu aos israelitas numa coluna de nuvem e uma coluna de fogo. E agora, nesse capítulo, nós vamos ver como ele desce sobre o Monte Sinai como um fogo devorador, glorioso, do qual ninguém poderia se aproximar. E essa teofania, essa manifestação de Deus, ela é importante porque estabelece uma série de princípios que serão cumpridos no Novo Testamento. O principal deles sendo que nós não podemos chegar a Deus por nós mesmos, senão através de um mediador. Moisés foi quem mediou esse encontro entre Deus e o seu povo, e Cristo, então, faz isso de maneira perfeita no Novo Testamento. O que é que havia acontecido antes desse encontro de Deus com o povo no Monte Sinai? Jetro, o sogro de Moisés, tinha feito uma visita para Moisés, trazendo a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos. Ele lá ouve o relato de Moisés a respeito das grandes coisas que Deus tinha feito, tirando o povo lá da escravidão. Ele passa uns dias lá com Moisés e descobre que Moisés está se cansando e ao povo, quando sozinho ele procura atender uma multidão, e lhe dá o conselho de distribuir a tarefa entre homens capazes, para aliviar o seu sofrimento e o seu labor. Moisés acolhe o conselho, delega responsabilidades e Jetro, então, volta para sua casa. Isso tudo aconteceu na região de Refidim. E depois da partida de Jetro, Moisés comanda o povo na direção do Monte Sinai. E eles chegam no deserto do Sinai e se acampam ao pé do monte no 3º ano que eles tinham saído da terra do Egito. Vamos ler capítulo 19, 1 e 2. No 3º mês, eu falei 3º ano, mas é 3º mês. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Fazia 2 meses que eles tinham saído, e no 1º dia do 3º mês, eles acamparam na base do monte. Ali eles ficariam cerca de 1 ano. Ali eles receberiam as tábuas da lei, Deus entraria em aliança com eles, e eles seriam instruídos a construir o tabernáculo e uma série de outros utensílios relacionados com o culto a Deus. Deus então chama Moisés. Para que venha até o alto do monte, onde Deus anuncia a sua aliança com o povo de Israel. Ouçam do verso 3 até o verso 5. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ainda o verso 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quando eles chegaram ao pé do monte, Deus lá do alto do monte chamou Moisés para se encontrar com ele. E Deus conversou com Moisés, e Moisés deveria trazer para o povo 4 pontos, 4 assuntos que Deus transmitia. O primeiro deles é que eles viram o que Deus havia feito aos egípcios. Verso 4. As pragas contra Faraó, contra os deuses e contra todos os egípcios, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus afogou os exércitos de Faraó. Deus diz: Moisés, lembra ao povo, vocês viram o que eu fiz lá na terra do Egito. A segunda coisa que Moisés recebeu da parte de Deus para transmitir ao povo
é que eles estavam conscientes de que Deus os havia transportado lá do Egito para aquele lugar, o Monte Sinai, como que em suas asas, como asas de águia. A águia voa com o filhote nas costas. Deus, em asas de águia, havia tirado o seu povo lá do Egito e trazido até o Monte Sinai. E no caminho, Deus cuidou deles. Água da rocha, pão do céu, carne de codorna, vitória contra os amalequitas. Tudo isso fez com que Deus fez para que o seu povo chegasse até aquele lugar. Moisés, diz ao povo isso aí. Lembra para eles o que eu fiz no Egito. Lembra para eles como eu carreguei todo o povo nas minhas costas, por assim dizer, durante esses 2 anos. Terceira coisa muito importante, Deus diz a Moisés, diz ao povo que eu estou fazendo uma aliança com eles. Essa aliança era uma aliança proposta unilateralmente por Deus. Nas alianças que nós temos na Bíblia, sempre é Deus quem toma a iniciativa e é do lado de Deus apenas. Cabe ao homem se sujeitar a essas alianças. A aliança é o meio pelo qual Deus se relaciona conosco. Não tem nenhuma outra maneira pela qual ele pode se relacionar conosco, uma vez que ele é o que ele é. Uma vez que ele é glorioso, santo e nós somos pecadores, é só mediante um pacto, mediante uma proposta de aliança que nós podemos nos relacionar com Deus. Da parte dos israelitas, Deus diz, eles deveriam obedecer à voz do Senhor. A aliança trazia responsabilidades e a responsabilidade era essa. Vocês vão ouvir a minha voz. Verso 5. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Era essa a responsabilidade do povo, guardar a aliança de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Qual era a parte de Deus? Olha o que Deus promete ao povo, se o povo, em aliança, andar nos seus caminhos. Primeiro, eles seriam o tesouro de Deus entre as nações, como nós lemos aí no verso 5. Vocês serão minha propriedade peculiar de entre todos os povos. Vocês serão o meu tesouro. Aqui a referência é ao fato de que os reis tinham tesouros particulares e próprios, geralmente ocultos, que representavam a grande riqueza que eles têm. A nação de Israel seria o tesouro de Deus, a sua propriedade particular entre todos os povos. Isso significa que Israel seria instrumento de Deus entre os povos, porque ele diz, toda a terra é minha. Final do verso 5, toda a terra é minha, todas as nações são minhas, mas de entre elas eu escolhi vocês, e vocês serão o instrumento da minha vontade, da minha revelação para todas as nações. Terceiro lugar, vocês serão reino de sacerdotes do Senhor. Veja aí no verso 6. É possível que a essa altura, Arão e os seus filhos já tinham começado a ministrar os sacrifícios nos cultos que eram oferecidos a Deus. Mas Deus diz, todos vocês serão sacerdotes, vocês poderão se aproximar de mim mediante, naturalmente, os sacrifícios que haveriam de ser feitos. Vocês serão uma nação santa para mim, separada de todos os povos, como um povo peculiar, um povo que conhece a minha vontade, conhece os meus caminhos e o meu desejo de santidade. 2 observações importantes aqui. Deus, aqui, entra em aliança com a nação de Israel. A aliança da parte de Israel exigia obediência. Da parte de Deus, Deus tomaria Israel como sendo seu povo, propriedade peculiar, o tesouro do rei, e faria deles uma nação de sacerdotes e faria deles uma nação santa. O que é que a gente tem que observar aqui? Primeiro, que essa aliança, ela não é nova, ela é a continuação da aliança que Deus fez lá no Jardim do Éden, do pacto que Deus fez, que a gente chama o pacto da graça, e que foi renovado em Abraão, Isaque, Jacó, Noé, e que agora Deus restabelece com a nação de Israel. O centro dessa aliança é que Deus haveria de mandar um Salvador, como está dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando tudo começou. Mandaria alguém nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o Messias, o Salvador do povo de Deus.
as diversas alianças são desdobramentos dessa única aliança da graça. Segunda observação importante. Embora essa aliança esteja sendo feita aqui com os descendentes biológicos de Abraão, com os judeus de nascimento, na verdade, ela está sendo feita com o remanescente fiel. Ela está sendo feita com o povo de Deus, com o Israel dentro de Israel. Quem diz isso é Paulo em Romanos capítulo 9. Nem todo israelita é filho de Abraão. Aqui há um conceito de judeu como sendo alguém que teme a Deus, cuja aliança está no coração e que anda nos caminhos do Senhor. Mais adiante no Novo Testamento, Pedro, na sua primeira carta, se dirigindo aos cristãos espalhados pelas províncias e que estavam sendo perseguidos, ele diz o seguinte: vocês são, olha só a linguagem de Pedro, ele diz assim, um minuto. Púlpito novo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro pega os mesmos termos que Deus usou para se referir a Israel e diz isso para a igreja. Vocês são o meu povo, vocês são o povo de Deus. Os cristãos, os que creem no filho de Abraão, Isaque e Jacó, os que creem no filho de Davi, aquele que veio de Israel, o Salvador do mundo, esses são o povo da aliança, esses são o verdadeiro povo de Deus. O livro de Apocalipse começa com João dizendo: Cristo nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Reino e sacerdote, a linguagem que é usada lá no Antigo Testamento. Então Deus entra em aliança com a nação de Israel nos termos que eu disse aqui. Em seguida, no verso 7 a 9, nós vemos a atuação de Moisés como mediador, pois toda aliança tem um mediador, um garantidor da aliança. E aqui é Moisés que aparece como sendo essa pessoa. Veja do verso 7 até o verso 9. Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: olha aqui, eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. Duas coisas aqui nessa sessão. Primeiro, Moisés desce do monte e anuncia fielmente ao povo a aliança e os termos da aliança. E eles, então, unanimemente dizem: nós vamos obedecer a Deus. Mal tinham eles a ideia de que eles jamais conseguiriam fazer isso. Os próximos 40 anos no deserto vão mostrar como eles quebraram cada um dos termos da aliança que Deus havia feito. Precipitadamente eles disseram: nós vamos fazer tudo o que Deus mandar. Nós vamos obedecer a todos os termos que Deus disse. E dessa forma, voluntariamente, Israel entra na aliança com o Senhor. Moisés sobe, leva a resposta do povo ao Senhor e Deus diz a Moisés: eu vou confirmar você como mediador dessa aliança. E disse: eu vou aparecer a você numa nuvem escura, a vocês numa nuvem escura, e eu vou falar com você. E o povo então vai crer que você foi enviado por mim, que você é o meu mensageiro, que você é o mediador. Moisés então desce lá do monte e transmite todas essas palavras para o povo. Nota, é Deus falando com Moisés, Moisés fala ao povo, pega a reação do povo, sobe no monte e diz para Deus. Ele está funcionando como um mediador entre Deus e o povo. E Deus, então, agora, ele ordena, ele tinha prometido que apareceria ao povo, então ele ordena a consagração dos israelitas para que isso possa acontecer. Veja aí do verso 10 a 13. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Que glória! Deus está dizendo:
Prepara o povo, Moisés, porque no terceiro dia eu vou descer visivelmente lá no Monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, no monte. Se alguém fizer isso, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Deus disse a Moisés: eu vou descer no alto do monte, mas o povo não vai poder chegar até lá. Você coloque limites no monte e diga ao povo: nenhum animal, nenhuma pessoa pode passar desses limites para chegar até Deus. Se alguém passar dos limites, chegar no monte, querer subir o monte para ver a glória de Deus, essa pessoa vai ser morta. E vocês vão matar à distância, jogando pedras ou flechas, porque vocês não podem nem tocar nessa pessoa. Porque ela se aproximou da glória de Deus, ela não pode ver a Deus. Mas, quando a trombeta soar, quando eu der o sinal, Moisés, traga o povo para o pé do monte, para que o povo possa ver a minha glória. Foi isso que Deus disse, e foi assim que ele cercou a sua presença da proximidade humana. A razão para isso é que Deus haveria de descer sobre o monte dali a 3 dias, e todos poderiam ver o Senhor, de acordo com o que ele falou. Moisés então obedece, do verso 14 a 15, ele consagra o povo para o encontro. Encontrar-se com Deus, ver a glória de Deus, Deus descendo sobre o Monte Sinai. O povo tinha que estar preparado. O povo precisava estar em condições de encontrar a santidade de Deus. Vamos ler aqui, do verso 14 e 15. Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo, lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Os preparativos que Moisés tinha de fazer ao povo incluíam essas 3 coisas. Primeiro, consagrar o povo, provavelmente através de sacrifícios, já que quase que certamente Arão e os seus filhos já estavam funcionando como sacerdotes. Então Moisés tinha que consagrar o povo diante de Deus mediante esse ritual dos sacrifícios. Segundo, eles tinham que lavar as roupas, além de ser uma boa regra de higiene, mas quer dizer simplesmente é um ato simbólico de você se despir do pecado, jogar fora a sujeira do pecado, se revestir para poder chegar diante de Deus. É uma tipologia belíssima que Paulo vai usar lá em Efésios e em Colossenses, quando ele diz: dispam-se do velho homem, se renovem no seu entendimento e se vistam de Cristo. Essa figura do tirar, trocar de roupa é usada para a ideia de santidade e a ideia de santificação. E a terceira coisa, ele disse para os homens: não se cheguem à sua mulher. Sexo em si não é errado, não é esse o ponto, mas era uma espécie de abstinência, uma espécie de jejum, preparando o povo para chegar diante de Deus. Além disso, havia o risco também de contaminação cerimonial, apesar de que isso está um pouco distante, não é? Porque o fluxo masculino, ele era considerado como se alguém tocasse ou alguém fosse manchado, ele era considerado imundo e não poderia entrar na presença de Deus. Então, para evitar esse risco, nenhuma relação sexual durante 3 dias, para que o povo pudesse chegar diante da glória de Deus. Que coisa, que preparativos. Não poderiam chegar diante de Deus do jeito que estava, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é imenso. Ele é muito maior do que a gente pode imaginar, e nós não podemos chegar diante dele de qualquer maneira. E aí, tudo pronto, conforme dito, Deus desce no monte no terceiro dia. Versos 16 a 20. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se no pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava,
porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte, e o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Que espetáculo terrível, não devia ter sido esse. O terceiro dia, depois que Moisés havia anunciado, pela manhã, o que é que aconteceu? Primeiro, estrondo de trovões, trovão por tudo quanto é lado. Segundo, clarão de raios, raios e relâmpagos no alto do monte Sinai. De repente, uma nuvem densa, escura, desce e cobre o alto do monte. E aí, no meio da nuvem, Yahweh desce em forma de fogo sobre o monte, a sua glória ultrapassando a nuvem escura, de maneira que todos poderiam ver. E a glória de Deus era tão grande, o fogo com que Deus desceu era tão grande, que o monte Sinai pegou fogo, parecia uma grande fornalha. E a fumaça começou a subir, a fumaça do monte começou a subir aos céus em rolos enormes de fumaça escura, e o povo que estava lá no acampamento estava tremendo de medo, porque eles estavam vendo agora com quem eles fizeram aliança. Eles viram agora a quem eles prometeram a vida e consagraram a si e os seus filhos para todo sempre. E aí a trombeta começa a tocar, era a hora do povo se encontrar com Deus. Moisés, então, conduz o povo do acampamento até o pé do monte para se encontrar com Deus. E aí, quando chegaram, Moisés falava e Deus respondia. Respondia com voz de trovão. A trombeta tocava cada vez mais alto e, finalmente, Deus disse a Moisés, suba ao monte. E Moisés, então, sobe. E lá em cima, Deus reforça os limites da sua proximidade. Veja, 21 a 25. O Senhor disse a Moisés, desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes, está aqui a razão pela qual eu disse que provavelmente Arão e os seus filhos já estavam começando a ministrar, também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir um monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Aqui nessa fase final desse momento, Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, volte. Deus já tinha descido em glória sobre o monte. Chamou Moisés. Quando Moisés chegou, Deus disse, volte e reafirme o que foi dito. Gente, não passe os limites. Se vocês passarem os limites para ver a Deus, vocês serão destruídos. Aí Moisés disse, mas eles já sabem disso. Deus diz, volte e faça o que eu estou dizendo. Porque senão eu terei que destruir todos aqueles que se aproximarem de mim. Todos aqueles que se aproximarem de mim. Tal é a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ninguém pode ver a Deus. Eles viram uma manifestação de Deus. O que eu estou narrando aqui é o que a gente chama de uma teofania, uma manifestação de Deus, porque nós não podemos contemplar a sua glória. Deus, portanto, se manifesta através de formas que ele, como eu disse, ele já apareceu na sarça ardente, ele apareceu numa coluna de nuvem e de fogo, e agora ele aparece em glória, com a glória tal no alto do Monte Sinai, que o próprio monte não pode suportar. Em amor ao seu povo da aliança, Deus diz, não passem os limites que estão estabelecidos aqui. O próximo passo vai ser Deus falar e dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão. O próximo passo é a entrega dos 10 mandamentos, que nós veremos na próxima mensagem. Mas aqui eu quero terminar com algumas aplicações para nós, e a primeira
coisa que eu quero perguntar é o que é que Moisés queria ensinar ao povo com essa narrativa. Lembrem que essa história aqui, esse texto aqui, ele foi produzido por Moisés durante 40 anos no deserto e foi lido diante do povo nas campinas de Moabe, às vésperas de cruzar o rio Jordão e entrar para conquistar a terra. Moisés, naturalmente, narrou esses eventos para ensinar àquela nova geração algumas coisas. Primeira, a santidade de Deus, diferente dos deuses dos cananeus, que eram deuses impuros, imorais, que mandavam seus adoradores matar e sacrificar seus filhos em sacrifício. O Deus de Israel, Yahweh, ele é santo, ele é diferente de todos os deuses criados pela imaginação humana. E o povo de Deus não devia esquecer isso. Segundo, eles eram o povo da aliança. Não porque eles eram o melhor povo do mundo, porque era um povo pequeno. Era um povo pequeno comparado com a Síria, a Mesopotâmia, o Egito, de onde eles saíram. Mas Deus os amou e Deus os fez sua propriedade peculiar. Eles deviam lembrar disso. De todas as nações da terra, Deus fez uma aliança somente com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E essa aliança da qual nós somos herdeiros. Terceiro, eles deviam lembrar os termos da aliança, que eles prometeram obediência a Deus em tudo que Deus dissesse. Outra coisa que eu entendo que Moisés queria lembrar ao povo, eles não podiam chegar na presença de Deus sem um mediador. Tinha que ter alguém que mediasse entre Deus e o povo e Deus. E a última coisa, a preparação para a recepção da lei do Senhor. Deus haveria de dar a sua santa lei, mas o povo precisava estar preparado. Tudo isso que esse capítulo representa. E eu pergunto, e nós? O que é que isso tudo tem conosco? Primeira coisa, nós somos o povo da aliança. Os que creem em Cristo Jesus, eles são o descendente fiel, o remanescente fiel, com quem Deus tem essa aliança. Deus fez uma aliança com o Israel dentro de Israel, com aqueles descendentes de Abraão que creram nele, que creram em Deus, que creram na sua promessa, que aguardavam o Messias. Foi com eles que Deus fez essa aliança. Portanto, Deus não tem dois povos, a nação de Israel e a igreja. Deus sempre teve um povo só. No Antigo Testamento, esse povo estava contido na nação de Israel. Hoje, esse povo está espalhado por todas as nações e consiste daqueles com quem Deus fez uma aliança baseada no mediador Jesus Cristo e selado com seu sangue. Segunda coisa, para você que se diz conhecedor desse Deus e que você teme a esse Deus, mas vive uma vida de impureza, uma vida suja, uma vida imoral, uma vida no erro. Esse é Deus. Eis a santidade dele, que ninguém podia nem tocar no monte. E você diz que ama esse Deus. Você diz que é discípulo desse Deus, que conhece esse Deus e vive da maneira como você está vivendo. Esse é o Deus bíblico, não é o Deus molenga que fica passando a mão na cabeça de pecadores, como o mundo diz, um Deus que é um deusinho de amor, que não importa com as coisas erradas que eu faço. Não é esse o Deus bíblico. Deus bíblico é santo e nós não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira, por nós mesmos. Tenha em mente isso. Outra coisa. Tem gente que pensa que primeiro tem que cumprir a lei para depois ser povo de Deus. Vocês notaram que é o contrário? Deus primeiro fez Israel o seu povo e só depois deu a lei. Não é por obras, é pela graça soberana e eletiva de Deus. Deus chama, Deus traz para si, Deus converte e então diz: agora você vai andar nos meus caminhos. Diferente de todas as outras religiões que dizem, primeiro você tem que guardar esses mandamentos e só então eu serei o seu Deus. Não é esse o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça desse Deus santo que busca para si um povo, traz para si um povo que deve ser uma nação de sacerdotes, uma nação separada para andar nos seus caminhos. Talvez haja pessoas aqui nessa manhã que foram acostumados a esperar alguma manifestação de Deus. Eu quero ver Deus. Não peça para ver Deus. Não peça. Eu quero ver algum sinal da parte de Deus.
Essa é uma teofania específica. Depois disso aqui, Deus nunca mais apareceu dessa maneira na história bíblica. A revelação final e maior de Deus, a sua teofania maior, é quando ele em pessoa vem a esse mundo, na figura de Jesus de Nazaré. Essa é a maior manifestação de Deus. E depois dessa manifestação, nós não precisamos de mais nenhuma outra. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é a manifestação maior e final de Deus. Desse Deus que é santo, tão puro de olhos, que ele teve que tomar a forma humana para vir resgatar o povo da aliança. Porque nós não podemos suportar a sua glória. Agora você entende a necessidade de um mediador. Agora você entende por que é que a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora você entende por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós não chegamos no Monte Sinai, mas nós chegamos a Jerusalém celestial. Chegamos à graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Abrace isso. Que esse lugar seja um lugar de proclamar o verdadeiro Evangelho. Irmãos em Cristo, meditemos hoje sobre como sentir a presença de Deus, essa comunhão íntima e real que o crente regenerado anseia e que o Espírito Santo concede soberanamente aos que o buscam com coração humilde e quebrantado. Sentir a presença de Deus não é experiência mística reservada a poucos privilegiados, nem sensação emocional passageira que depende de música ambiente ou estado de espírito, mas a certeza viva e transformadora de que o Senhor está perto dos contritos de coração, dos que tremem diante da sua palavra e o buscam com sinceridade. Na teologia reformada, entendemos que a presença de Deus não é conquistada por esforço humano, por jejuns prolongados, por orações longas ou por qualquer mérito próprio, pois somos indignos e incapazes de nos aproximar dele por nós mesmos, mas é dom gratuito da graça que o Pai concede aos seus filhos eleitos, por meio da obra consumada de Cristo, que rasgou o véu e nos deu acesso ousado ao trono da graça. Sentir a presença começa com a humilhação profunda, reconhecer que sem Cristo estamos separados de Deus pela culpa do pecado, que nossa carne resiste ao Espírito e que só o sangue do Cordeiro nos limpa e nos permite entrar na sua presença. Quando o coração se quebra pelo arrependimento genuíno, confessando o pecado sem desculpas e abandonando-os, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, derramando o seu amor em nós e produzindo paz que excede todo entendimento. A presença se manifesta de forma mais clara na meditação profunda da palavra, pois quando lemos ou ouvimos a Escritura com fé, o Espírito a torna viva, aplicando-a ao coração como lâmpada que ilumina e fogo que aquece, fazendo-nos sentir que Deus está falando diretamente conosco, confrontando-nos, consolando-nos, exortando-nos e enchendo-nos de gozo no Salvador. A oração sincera e dependente também abre o caminho para sentir a presença, não como repetição mecânica, mas como clamor de filho que sabe que o Pai ouve, clama por mais de Cristo, por mais do Espírito, por mais santidade e descansa na certeza de que o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. A comunhão com os irmãos na Igreja Fiel também intensifica a sensação da presença divina, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles, e o Espírito opera através da pregação fiel, dos sacramentos, do louvor santo e do amor mútuo para que sintamos que Deus habita entre o seu povo. Irmãos, examinemo-nos hoje com seriedade. Buscamos nós a presença de Deus com coração humilde, quebrantado e obediente, ou nos contentamos com religião formal que não toca a alma? Temos nós priorizado a palavra, a oração e a comunhão, ou nos distraído com o mundo que afasta o coração do Senhor? Que o Espírito Santo nos convença de toda a frieza espiritual, nos humilhe diante da cruz onde Cristo sofreu a separação para que nunca fôssemos separados do Pai, nos encha de fome e sede pela presença divina e nos capacite a buscá-lo com perseverança, pois o Senhor promete estar perto dos que o buscam de todo o coração, manifestando-se a eles em paz, gozo,
temor reverente e certeza de filiação, até que chegue o dia em que a presença parcial dê lugar à presença plena, contemplando face a face aquele que nos amou e nos chamou para si mesmo, habitando para sempre na glória onde Deus será tudo em todos, para a eterna exaltação do nosso Deus triuno, que se faz presente aos seus com graça inesgotável. Amém.